Bem-vindos, esse é o CC50. Bem, na última aula nós falamos um pouco dessas coisinhas aí que dá pra mexer com bit, né? Aí tinha aquela coisa de fazer AND com os bits, OR com os bits, XOR com os bits. A gente viu o AND, o OR e esse shift que faz os bits irem para a direita ou para a esquerda, que tem aquela coisa de máscara que usa no Photoshop, que eu até falei um pouquinho. Mas uma coisa legal que a gente vai ver agora é esse XOR. Esse XOR, o que ele faz? Na verdade, ele é um OR exclusivo. Exclusive OR. É isso que ele significa. Então ele só funciona quando é 0 e 1, ou 1 e 0, entendeu? Então, tipo, se for 0 e 0, ele vai retornar 0. Se for 0 e 1, ele vai retornar 1. Se for 1 e 0, ele vai retornar 1 também. Se for 1 e 1, ele vai retornar 0. Tá? Então, só quando os dois foram diferentes que ele retorna verdadeiro. Nesse caso aí. Para que serve isso? Tem uma aplicação que, na verdade, é uma coisa meio de nerd. Que só os nerds de verdade fazem esse tipo de coisa aqui. Não é tão usado porque a diferença que vai fazer é muito pouco. Lembra daquele programa Swap? Que a gente trocava, a gente viu que tinha que passar os dois valores ali por endereço para ele saber onde é que os valores estão na memória para conseguir trocar eles depois, né? Só que o que mudou aqui não muda nada, o que mudou é a função swap. Olha aqui. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho da letra. Pronto. Lembra que a gente precisava de uma variável temporária para colocar o valor de A dentro da variável temporária e depois passar para B? Acontece que com esse chapeuzinho aí, a gente consegue meio que simultaneamente passar o valor de uma variável para outra e da outra para uma, sem gastar aqueles outros 4 bytes de memória lá que a gente gastava antes. Isso é um XOR. E não vai entrar em detalhes como é que isso aqui funciona não, depois vocês podem desenhar no caderno os bits e ver o que acontece para ver que funciona mesmo. Mas uma das aplicações disso, até porque isso é muito low level, isso aqui só para economizar 4 bytes, é por isso que é coisa de nerd mesmo fazer isso. Mas uma aplicação muito útil disso é que atualmente tem muitos HDs que estão vindo, na verdade que você compra um computador novinho, ele vem com 3 HDs, com HD repartido em 3 partes, ou 4, depende. E uma dessas partes é um recovery, que na verdade tem todas as coisas que precisam para o Windows funcionar. Vamos supor, sei lá, 10 GB de memória lá, de HD está sendo gasto para fazer o Windows funcionar. Só que ele tem um outro HD que é o recovery, que dentro desse HD tem tudo, teoricamente, que precisa para o Windows funcionar, que ele testa se o Windows não está funcionando, e se ele não está funcionando, ele recupera o Windows para você, porque você não tem que ficar botando o CD do Windows toda vez, e aí eles não tem que te vender o computador junto com o CD, porque o CD você perde, é um saco. Então eles já colocam isso dentro do computador para recuperar o seu Windows caso dê algum problema. Caso você instale o Ubuntu e desinstale e perca tudo que tem lá dentro, por exemplo. Mas a parte interessante é que eles usam essas coisas de operadores bitwise para, na verdade, eles não precisam gravar todos os 10 GB. Eles só precisam gravar 2/3 disso na memória. Então, só com aqueles 2/3, eles conseguem depois fazer aqueles 2/3 se transformarem nos 10 GB que tinha antes, utilizando operadores desse tipo aí. Eles passam os 10 GB em um operador desse aí, fazem alguma aritmética com aquilo, e na verdade aquilo lá só tem 2/3 do valor do tamanho original, e depois você consegue voltar ao tamanho original certinho, usando a aritmética com essas coisas aí. Então existem aplicações com isso, mas a gente não vai se aprofundar nisso. Valgrind é a coisa que eu tinha feito alguma coisa errada na semana passada, na última aula, que eu não tinha instalado o Valgrind. Eu só vou mostrar para vocês como é que o Valgrind funciona. Ele serve para ver esses memory leaks, ele serve para ver se tem falha na memória do seu programa, se o seu programa está deixando buracos. Seu programa está chamando malloc e não está devolvendo para o sistema operacional. Então vamos rodar ele. Valgrind, -v, -leak, check, blá blá blá, aquelas coisas todas. O programa memory, para quem não lembra, ele simplesmente main chama f, f declara int x aqui é um ponteiro,
é igual a malloc de... Quanto que é isso? 40. Então ele pega 40 bytes e coloca em algum lugar e aponta aquele lugar por esse ponteiro aqui, certo? E depois ele não chama free, então o sistema operacional perdeu aqueles 40 bytes. Que pena. E depois ele tenta entrar no 10º caractere ali. Como é que a gente escreveria aquilo ali usando ponteiros? Aquele x colchetes 10. Sem usar colchetes, usando ponteiro. A gente quer entrar no 10º, na verdade no 11º inteiro dentro daquele array ali. Array, na verdade, a gente já viu que é simplesmente um monte de memória junta com vários inteiros um atrás do outro, certo? É só a gente achar, a gente sabe que x é o lugar da memória do primeiro inteiro. Se a gente quer achar o 11º, o que a gente faz? Vai para x quer dizer vai para o primeiro inteiro. Vai para x mais 1 quer dizer o quê? Vai para o segundo inteiro. X mais 1 quer dizer vai para o segundo inteiro? Por que x mais 1 não quer dizer vai para o segundo inteiro? Porque os endereços na memória estão em bytes. Os endereços na memória estão em bytes. Então, quando eu falo x mais 1, ele vai para o endereço do primeiro inteiro e soma um byte naquilo. Quantos bytes tem um inteiro? 4. Então, ele não chegou ao fim daquele inteiro ainda. Ele foi para metade, para um pedaço lá no meio do inteiro, entendeu? Então, ele não chega lá. Então, a gente tem que colocar vezes size of int aqui. Ou seja, 4. Agora, ele pulou 1, só que a gente não quer pular 1, a gente quer pular 10. Para chegar no 11º. Agora, isso aqui quer exatamente dizer, vai para o endereço da memória que é o x, que é o começo, mais 10 inteiros. Então, ele pega o primeiro inteiro, soma 10 inteiros e vai para aquele lugar, certo? Para vocês verem que é muito mais legal, isso aí significa exatamente a mesma coisa que aquele colchete lá, tá? Toda vez que vocês escrevem colchetes, o GCC, ele entende isso aí. Porque isso aí, é o que o GCC sabe, é mexer com ponteiro. Aquele negócio de colchete é só para facilitar a vida das pessoas. Aí a gente continua fazendo isso. Fala. Quando se declara um array, ele com certeza vai estar um depois do outro? Com certeza vai estar um depois do outro. Por isso que na hora de realocar, se você quiser dinamizar esse array e aumentar ele vai ter que malocar outro array. Ele não pode simplesmente malocar mais espaço depois, porque como esse espaço tem que estar contínuo, esse espaço tem que ser um atrás do outro, ele não tem certeza se tem logo depois daquele array que já foi alocado a memória. Então não funciona que nem no HD, que tem um espaço... Não. Por isso que a gente fez aquela linked list, que na verdade é basicamente pedaços de memória com ponteiros para outros pedaços de memória, que aí a gente pode aplicar exatamente aquela ideia do HD em arrays, por exemplo. Então, é o array dinâmico, ele pode crescer dinamicamente, exatamente por isso que você falou aí. Porque ele pode apontar para outros lugares na memória. Esse aí não, esse aí é sempre contíguo. Ele é sempre um bloco só. Tá. O array é sempre contínuo, certo? Ele é sempre um pedaço de memória, ele não pode estar cortado no meio, tá? Imagina que você tem um array aqui, e logo depois você tem uma string ou uma outra coisa. Se você quisesse aumentar o tamanho desse array, não tem como. Porque para lá tem outras coisas, certo? Então, para você aumentar o tamanho do array, como é que você faz? Você tem que ir para outro pedaço da memória, que tenha muita memória sobrando, maloca um array maior, copia todos os pedaços da memória daquele lá para esse, e dá free naquele lá, certo? Usando as linked lists, você não precisa fazer isso. Free para liberar o primeiro, com certeza. Na verdade, realloc faz isso. Realloc, ou a função realloc, ele maloca um outro pedaço, copia tudo e dá free no primeiro. Ele já faz isso para você. Mas isso é um processo lento. É chato fazer isso, porque você tem que copiar um por um. Então, com a linked list, você não precisa copiar um por um, porque não precisa estar logo do lado aqui, do lado direito. Mesmo que tenha um monte de coisa lá, simplesmente você muda o ponteiro que ela está apontando aqui, aponta para um lugar da memória que está vazio e, na verdade, a próxima parte do seu array vai estar
lá naquele outro lugar que você está apontando. Entendeu? Entendi. Então você, na verdade, põe o seu último elemento Como um ponteiro. Uhum. Só que você tem que ser certificado se seu programa entende que aquele último elemento é um ponteiro. Por isso a gente declara structs que na verdade tem ponteiros no final delas, ou tanto faz. Uhum. Exatamente. Mas isso aí não é a parte que a gente quer ver aqui. Isso é só uma revisãozinha de ponteiro. Qual que é o problema dessa linha? Por quê? Qual o problema aí? Está acessando memória que não é dele, por quê? O tamanho é 10, ele está acessando no número 11, né? Beleza. Vamos rodar o Valgrind agora. Eu vou dar make in memory. Compilou. Rodar a memory aqui. Lembra que eu já fiz isso na última aula? Está simplesmente dando 40 bytes para o limbo várias vezes aqui. Ó. Agora o meu computador está perdendo 40 bytes de memória RAM toda vez que eu faço isso. Tá? Até reiniciar. Até reiniciar. Agora, se eu rodar valgrind menos v menos leak menos check é igual a full e o pronome do programa, repetindo, como é que eu sei esse comando? Eu tentei rodar sem esse comando grande e ele me falou, não dá certo não, roda com isso aí. Tá? Pô. Isso é o que acontece quando você fala para um programa de linha de comando te dizer a máxima quantidade de coisa que ele pode te dizer. Quando eu fiz aquele menos v e menos leak check igual a full, quer dizer, me diz o máximo que você conseguir. Ele te diz um monte de coisa. Tá, vamos voltar lá pro começo. Primeiro ele fala um monte de coisa que eu não faço ideia do que é. Eu não faço ideia do que é, eu não sei o que é, eu não sei o que é, eu não sei se aqui... Ah, isso aqui é interessante. Por que isso aqui é interessante? Porque é a primeira vez que eu vi o nome do meu programa ali, exatamente. E olha o que ele falou logo antes. Invalid write of size 4. O que isso pode significar? Ele tentou escrever alguma coisa, provavelmente na memória. Write é escrever, né? E o tamanho dessa coisa que ele tentou escrever foi 4. Provável que seja um inteiro. Mas isso foi inválido de alguma forma. Vamos ver em qual linha que isso está? Memory.c 23. Memory.c 23 está aqui, ó. Então ele escreveu ali, ele tentou escrever 4 bytes na memória que não é dele. O GCC não te reclamou por causa disso. Mas o Valgrind, ele é mais específico, ele procura esse tipo de erro e ele te fala se tiver alguma coisa assim. O GDB, ele consegue detectar isso mais ou menos. As coisas de leak, de malloc é ruim. O GDB não serve para isso direito, não. O Valgrind é bom para isso. Tem mais alguma coisa aqui. 40 bytes em um bloco estão completamente perdidos. Isso é ruim. Isso é a memória do meu computador indo para o limbo. Tá? Ele está falando que 40 bytes foram perdidos e não tem como recuperar. Definitivamente perdidos. Né? Aonde? Por causa do malloc na linha 22 do meu programa aqui. Certo? Se a gente for na linha 22, é exatamente isso que está acontecendo. Tá? Vamos tentar consertar agora. Coloca 9 aqui e chama free de x. Vamos ver o que acontece. Vou compilar. Valgrind menos v menos leak check igual a full memory. Sumário de erros. 0 erros em 0 contexto. Então o programa agora está limpo. Tá? Não precisa olhar o resto para saber que não tem erro. Não. Tá? No Valgrind, é um programa que vocês têm que instalar no computador. Ele não vem direto com o computador, mas instalar é muito fácil. Você tenta rodar o Valgrind, aí ele fala, ops, você não tem o programa instalado. Digite o seguinte comando que você instala ele. Aí você só digita o seguinte comando que ele instala ele para você. E é só rodar usando esse comando que eu falei, que eu mostrei aqui. Ele é meio grande de gravar, mas dá pra olhar na internet, ou o próprio Valgrind fala pra você. E a parte legal do Valgrind é a parte de baixo. A parte de cima ele só fala um monte de memória e endereço que você não faz a mínima ideia do que seja, mas no final ele fala sobre o seu programa de fato e é o que você quer. Tá bom? Alguma dúvida sobre Valgrind? Não. Tranquilo? Aquele git sum é onde aparece, né?
aquele Y, sim, aquela, no final ele dá um sumário de erros e ele fala, aí ele fala se teve erro de perda de bytes, se teve erro de quais tipos de erros. Fala. Mas se for para rodar o Valgrind num programa que tem mais de um negócio na linha de comando, vai falar... Mais de um argumento de linha de comando. É só colocar logo depois os argumentos de linha de comando, não tem problema. Tá? Ele vai interpretar da mesma forma. Isso aí é uma coisinha do PSET dessa semana que não é muito importante, tá? Eu só vou falar que isso existe, que tem algumas arquiteturas de computador que seguem para escrever no HD, não na memória RAM, para escrever arquivos no HD, eles seguem Big Endian. E tem algumas outras arquiteturas que seguem Little Endian, que são padrões, na verdade, e que eles não fazem muito sentido, porque um deles é simplesmente escrever normal, como todo mundo conhece, da esquerda para a direita, e o outro é escrever da direita para a esquerda. É só para desorientar a cabeça de todo mundo, tá? Então, é chato pra caramba isso. Aí eles estão tentando registrar a mesma coisa, foi registrar na memória aqui como A, B, C, D e ali D, C, B, A. Tá vendo? Os próprios computadores sabem como ler isso. E sabem como transformar isso em ABCD no final. Mas tem alguns casos, como por exemplo, quando você lê um arquivo chamado card.raw, que ele é simplesmente binário, que ele vai ler e pode ser que saia, dependendo da arquitetura do computador, tanto o computador utilizado para escrever aquilo, quanto o computador de vocês. Mas é muito provável que o computador de vocês não dê problema com isso e seja da esquerda para a direita. Tá? As arquiteturas, na maior parte das vezes, vão fazer da esquerda para a direita. Onde é que isso é pertinente? Na parte que você tem que comparar para achar as fotos, para recuperar as fotos no P7, parte que você tem que descobrir onde é que é o começo de um JPEG. Aí você tem que comparar os 4 primeiros bytes do arquivo para saber se eles são exatamente alguma coisa lá que está escrito no P7. Hã? Não os 4 últimos. São os 4 primeiros ainda, mas eles são escritos da direita para a esquerda. Ele não escreve tudo da direita para a esquerda. Cada byte, na verdade, cada inteiro ele escreve da direita para a esquerda. É esquisito. Então um inteiro está aqui, o próximo inteiro vem depois. Mas esse inteiro é da direita para a esquerda. O outro inteiro também é da direita para a esquerda. Entendeu? Você colocar como? Não entendi. Não, por isso que ali tá... Aquilo ali... Por que o zero? Aquele zero é o... Isso aí são hexadecimais, provavelmente. Ou simplesmente alguma coisa que ele está... É. Por isso que não tá tudo invertido ali, porque tá 0D e não D0, então... É. Do outro lado. Cada byte ele escreve da maneira correta, provavelmente. Ou cada X quantidade de bytes. Mas, no final das contas, alguma quantidade de bytes X ele vai inverter na hora de escrever um inteiro ou um float ou alguma coisa assim. Tá? Mas é muito provável que isso não dê problema. Eu só falei aqui porque se alguém estiver tendo um problema muito estranho, pode ser que seja isso, me manda um e-mail. Tá? Falamos disso já umas 3 aulas. Aquela coisa de pilha, né? E implementar estruturas de dados. Essas estruturas de dados que a gente implementou até agora foram chatas, tá? Foram chatas. Linked list, pilha, fila, é tudo chato. É um negócio bem simples assim, e para implementar você tem que pensar em umas coisas chatinhas. E no final das contas você nunca entende para que serve aquilo, tá? Mas isso é só para dar uma ideia de como é que você tem estruturas de dados que servem para as coisas diferentes. E a gente vai ver daqui a pouquinho estruturas de dados que realmente são interessantes. Para que servia a estrutura de dados assim? Para conseguir aumentar a memória dinamicamente, aquilo que você falou de conseguir separar arrays ao longo da memória RAM do computador toda, por exemplo. A pilha, vocês lembram como é que era? Para implementar isso em C, simplesmente empilha. Então, a estrutura de uma pilha, que você cria uma struct lá em C, você vai precisar guardar o quê dentro dela? Eu quero implementar uma pilha. Ela tem um tamanho definido, então no máximo 100 bandejas, por exemplo. Como que eu vou implementar em C, usando uma estrutura, uma struct, uma pilha dessas, sendo que a capacidade é definida, tipo 100 desses tabuleiros, um array, mas eu preciso saber mais coisa além do array.
algo que você já falou, tem que saber qual é o último. Tem que saber qual é o primeiro. Na verdade, o primeiro que você vai colocando, né? Então, às vezes, o primeiro que muda, então é melhor saber qual é o primeiro. Mas tem uma outra coisa que você tem que saber, que qual é o último. Mas se você souber a quantidade e o primeiro, você chega no último, não chega? Se você souber o primeiro e contar a quantidade para baixo, você vai chegar no último. Tá? Então, é isso aí. Essa estrutura, a gente declara ela que ela tem um array de números. Cada tabuleiro, na verdade, é um número que vai sendo colocado lá. E o tamanho e o topo. O primeiro lá de Simão. E toda vez que você adicionar um, você vai mudar o topo, adicionar um número no array, daquele jeito que a gente já sabe. Tá? Na fila é a mesma coisa. Vai precisar de números também, porque é uma fila de números. O tamanho da fila e o topo... Não, isso aqui está errado. Isso. Números, o tamanho da fila e o começo da fila. Não é mais topo, agora é começo, porque a fila não é para cima. Mas é a mesma ideia. Você precisa saber o começo e para saber o final, se você saber o tamanho, você já sabe o final. Tá? Uma pergunta aqui, para que você precisa saber o tamanho se você já sabe qual que é o tamanho por aqui? Porque capacidade é o tamanho máximo. Esse tamanho aqui, na verdade, o array não precisa estar sendo todo utilizado. Você pode utilizar só 3 daqueles 100 lugares que você tem na fila lá. Você não precisa usar todos. A fila, minha fila sempre vai ter 5 pessoas. Toda vez que sair uma aqui, vai entrar outra. Não necessariamente. Você pode ter uma fila que vai crescer, diminuir, tanto faz. Se você chegar e rodar for int i é igual a 0, enquanto i for menor capacidade, faz esse número, todos os números ficarem 0, vai estar tudo 0. Então, se faz todos os números ficarem menos 1, vai estar tudo menos 1. Do jeito que você quiser. Ou vai ser um monte de valor indeterminado, ou vai ser tudo 0, ou alguma coisa assim. Tá? Depende da aplicação. Às vezes você não precisa inicializar tudo para 0, às vezes você precisa. P7, 4. Está meio desatualizado isso. Né? Eu acho que eu falei errado. Eu coloquei errado aí. Qual que é o P7 que vocês estão fazendo agora? É o 5. Tá, então está definitivamente desatualizado. E eu não queria falar nem do 4 nem do 5, eu queria falar do 6. Mas isso me lembrou de que eu tenho que falar do P7.6. No final dos slides também tem... Não, não tem não. Então tá bom. Só esse foi o erro aqui. O P7.6. O P7.6 é estatisticamente, em Harvard, é o que os alunos gastam a maior quantidade de tempo para fazer. Ah, que beleza. Ah, que saco. Não é porque ele é mais difícil. Não é porque ele é mais difícil. Não é porque ele é divertido. Ele é divertido, mas não é por isso. É porque nesse P7 tem a Big Board. A Big Board é que todo mundo pode participar e todo mundo que terminar esse P7 vai ser, na verdade, desafiado a implementá-lo o mais rápido possível. E no final das contas, quem da sala implementar mais rápido vai ganhar o prêmio da Big Board. Só uma pessoa. A gente vai fazer a competição depois rodando tudo em um computador só, tá? E é por isso que os alunos sempre gastam a maior quantidade de tempo lá em Harvard. Aí os alunos terminam, saem de casa e quando eles voltam, o amigo deles já está fazendo um programa que roda 3 segundos mais rápido. Aí eles viram a madrugada tentando fazer o programa ficar mais rápido. Então, normalmente, eles gastam um dia para fazer o programa funcionar e uma semana para fazer ele ficar mais rápido. Certo? Mas esse programa aqui, ele depende muito do tipo de estrutura de dados que vocês vão usar. Lembra que, na verdade, eu já falei um pouquinho disso? Qual que é o programa dessa semana? Que vai sair, já vai sair daqui a pouquinho, hoje. Vocês vão ter que implementar um corretor ortográfico, igual aquele do Word, sabe? O que ele vai fazer? Ele vai ter que entrar num arquivo chamado dicionário, que tem 140 mil palavras, colocar todas elas na memória, palavra por palavra ele vai ter que colocar na memória. Depois ele vai ter que entrar no arquivo de texto, que é o texto que você digitou, por exemplo, e vai ter que entrar em cada uma dessas palavras e perguntar, primeira palavra está dentro do dicionário? Se não, imprime ela. Se sim, continua. Segunda palavra está dentro do dicionário? Se não, imprime ela. Mostrar. Aí no final ele vai ter que mostrar quais são as palavras que estão erradas. Tá? Vocês já estão vendo que se vocês utilizarem o tipo de estrutura de dados errado, quanto tempo vai demorar para rodar esse programa? Até amanhã, ou depois, ou até acabar o curso.
Imagina que vocês simplesmente pegam um array, 140 mil palavras, faz um array bidimensional, 140 mil palavras, 140 mil strings. Imagina que você faz esse array, coloca todas as palavras lá, beleza, tranquilo. Aí na hora de procurar, como é que você vai fazer? Toda palavra que você chegar lá, eu quero saber se está dentro do array. Chega na primeira palavra, pergunta, é igual? Não. Segunda, é igual? Não. Segunda. E vai até a 140 mil. Agora imagina quando vocês tiverem um texto tipo a Bíblia. Um dos textos que vocês vão ter para fazer isso é a Bíblia. A Bíblia tem ainda alguns textos de Shakespeare, que vocês vão ter que rodar isso. Tem a letra da Raining Man. Tem a letra de Raining Man. Tem o script de... Todos os scripts de Harry Potter, acho que tem também. Tem o script de Monty Python. Vocês conhecem Monty Python, aquele filme? Tem várias coisas e vários textos grandes para vocês brincarem e verem quanto tempo dá. E o programa já vem com isso de saber quanto tempo o seu programa demorou para rodar. Então vocês vão ter que implementar essa parte que a gente já implementou. Na verdade, a maior parte do programa a gente já implementou. Só vão ter que implementar a parte da estrutura de dados mesmo. E a parte de fazer ele ficar rápido, né? Mas eu prometi para vocês que tem jeitos melhores de fazer esse array, de colocar essas palavras dentro de um array e depois procurar. Alguém sabe um jeito melhor de procurar uma coisa dentro de um array? Procurar uma palavra dentro do dicionário? Sem você perguntar, é você? Não. É você? Não. É você? Não. É você? Não. Entra no meio, vê se está aqui ou aqui e vai para o outro. É primeira aula. Rasgar o dicionário no meio. As palavras, para vocês, as palavras do dicionário já estão em ordem alfabética, tá? Vocês não vão ter que se preocupar em sortear palavras nesse P7, não. Que bom. Mas, então vocês podem fazer isso? Podem. Mas quanto tempo vai demorar para rodar essa procura aí? Em termos de osão? Log de N. Log de N, certo? Mas quando você tem muita coisa, de verdade, como é o caso, a Bíblia, por exemplo, sei lá, tem uns 5, 6 megabytes lá, e você vai ter que procurar muita palavra, até log de N fica lento. O que seria melhor que log de N? Osão de 1. E eu prometi para vocês que vocês vão implementar osão de 1 no search, tá? Acontece que as linguagens novas, PHP, que a gente vai ver na semana depois dessa, a lista de PHP, o array de PHP, ele já tem osão de 1, automaticamente. Ele já é um dicionário que chama isso, que ele já é osão de 1. Toda vez que você procura alguma coisa na lista de PHP, já é osão de 1. Você não tem que procurar um por um. Você só manda uma função de PHP lá e é sempre osão de 1. Sempre vai demorar a mesma quantidade de tempo. O quê? Não pode escrever o programa em PHP, tem que ser em C. Tá. Como que a gente vai fazer para fazer esse osão de 1 funcionar? Isso é uma lista que a gente conhece, certo? Eu tenho uma lista de inteiros. Não vou pensar em palavras por enquanto. Tem inteiros nessa lista. Os valores dos endereços dela são 0, 1, 2, 3. Tá? Eu quero saber agora se o 5 está nessa lista. Como é que eu faço? Chego aqui e falo. Tá, você é o 5? Não. Mais, você é o 5? É. O 5 está nessa lista. Pior caso, demora osão de N. Certo? Eu poderia aplicar o log aqui também. Entra aqui no meio, vê se está para a esquerda, vê se está para a direita, se não está, vai para cá, até chegar. Melhor ainda, mas ainda não é osão de 1. Como que a gente faz osão de 1? Eu tô vendo 5 ali, ó. Tá ali. É tipo isso. É tipo isso. Imagina o seguinte array. Vocês estão conseguindo ver isso aí? Sim, os zooms apagados. Deixa eu apagar aqui para vocês verem direitinho. Tá? Vocês já implementaram coisa parecida na verdade, os hackers entre vocês já implementaram coisa parecida no P7 do Crypto. Não. Foi no do Sorte. No do Sorte. O Sorte teve uma coisa parecida. Tá? O que é isso? Imagina
que se ao invés de simplesmente ir lá em algum lugar e colocar um número, eu penso, eu não vou armazenar o número no lugar, eu vou armazenar o lugar como número. Qual é o lugar? Ele não tem números aqui? Os endereços não têm números? Não é 0, 1, 2, 3? Por que para colocar o 3, eu não vou simplesmente lá no 3 e coloco alguma coisa dentro só para falar que o 3 está lá? É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu tenho um array que está zerado no começo. Ele está zerado, ele é grande, tá? Vai bastante para lá. Tem vários valores. Se eu quero colocar o 3 nesse array, o que eu faço? Eu chamo array de 3 é igual a verdadeiro, ou 1. Todos os outros valores eram falsos, eram 0 no começo. Eu coloco que o array de 3 é 1. O que eu quero saber é só se o 3 está lá, tá? Então, para saber se o 3 está lá depois, eu coloquei o 3, eu botei que o 3 é igual a 1. Como é que eu faço? Eu tenho que vir aqui, você é o 3? Não, você é o 3? Não, você é o 3. Não tem que fazer isso. Eu tenho memória de acesso aleatório, lembra? Eu tenho memória que se eu falar, me devolve o número 3 do array, ele vai me devolver exatamente o número 3 do array e ele vai falar se está lá ou não. Estão entendendo? O 1 ou 0 indica só se está dentro do array ou não. Tá? Fala. Eu acho que não entendi direito, mas no caso você vai alocar a memória, Aham. só que aí você vai pôr nesse primeiro x, esse 0. Como Você vai assim? botar, se eu digitar 0, se você botar no 0, você vai estar dividindo o sistema operacional. Aí vai ser que vai ter... Não, isso aí não é na memória do sistema operacional, não. Isso é um array. Esse é o elemento número 0 do array, não o elemento número 0 da memória. Fala. Como que você vai, por exemplo, separar esse espaço da memória e falar que está dentro desse espaço da memória e não fazer o programa rodar todas as memórias para achar 0 e 1? Não entendi a sua pergunta. É porque, tipo, na memória vai ter 0 e 1. Sim. E para procurar esse 0 e 1 ele vai rodar toda a memória, não? Para procurar esse 0 e 1, ele não vai rodar toda a memória. Para você saber, esse 0 e 1 indica, se for 0, o número que é o meu endereço está dentro do array. Na verdade, se for 0, ele não está dentro do array. Se for 1, o número que é o meu endereço, eu não indico número nenhum. Quem indica é o meu endereço, que está ali embaixo. Tá vendo? Então, o número que é o meu endereço, ele está dentro do array. É só isso. Mas a posição do array é a posição do array, não da memória. A posição do array ela não é a posição da memória. O byte 0 ele não é seu na memória, não tem nada a ver com isso, não. Isso aqui é um array de inteiros. Se você chamar array colchete 0, ele vai te devolver isso aqui. Array colchetes 1, ele vai te devolver isso aqui. Esse 0, 1, 2, 3 foi o colchetes, na verdade, que eu coloquei. Vocês entenderam isso? Fala. Se só declarar um array assim com n espaços, automaticamente todos já vão ser 0, né? Não. Essa é uma coisa. Toda vez que você usar esse tipo de sistema, você tem que rodar um loop for antes, que passe de 0 até, no caso, 15, ou no seu caso, capacidade máxima do array, e zere tudo. Faz tudo ficar falso, porque eu não quero que nada tenha no meu array naquela parte. Certo? Fala. E se for string? Calma. Daqui a pouquinho. Como você vai fazer, como que você vai colocar o espaço que ele vai ter que zerar? Você não vai zerar tudo. Como assim? Espaço que ele vai ter que zerar. Por exemplo, você vai fazer, você quer colocar um número na memória 10. 10. Tá, 10 e tem outro na 20 e tem outro na 22. Aham. Como você vai ter que fazer esse for para zerar tudo antes, não vai? Já fiz, ele já tá zerado. O for eu fiz Mas antes. como você vai fazer esse for iniciar e terminar nos números que você vai usar? Eu declarei um array de capacidade 15. Toda vez que eu declaro um array, eu tenho uma capacidade total dele. Tem que falar a capacidade. Declarei meu array de capacidade 15. Aí, Na verdade, 16. na verdade 16, 0 a 15, desculpa. De capacidade 16. Aí eu fiz um for de 0 indo de 0 até 15 e zerando todas as coisas. Isso foi a primeira coisa que eu fiz antes de mostrar esse slide para vocês. Tá? Aí depois, o que eu queria? Eu queria... Esse array está zerado, ele não tem nenhum número. Ele tem 16 espaços e nenhum desses espaços é um número. Nenhum desses espaços, está tudo falso lá. Aí eu quero adicionar o número 3. Eu vou ao espaço número 3 dele e falo que esse espaço é verdadeiro. Se eu quero adicionar depois o 5, eu vou ao espaço 5 e falo que é verdadeiro, depois o 13 é verdadeiro, depois o 8 é verdadeiro.
Aí eu tenho um array que na verdade é exatamente isso aqui. Ele tem esses 4 elementos, 3, 5, 8 e 13. 3, 5, 8 e 13, porque todos os outros estão falsos, quer dizer, eles não estão nesse array. Mas aí ele não vai ser N por ter rodado um for para zerar? Para zerar, Não, porque você já fez essa para zerar é uma capacidade 15. Vai ser osão de 15 para zerar, tá? Mas imagina que na verdade você tem um input muito maior do que o tamanho que você está usando do array. Na verdade você não vai usar 15, você vai usar 1000 aí. Você vai ter que ter um array de tamanho 1000, por exemplo. 500, 1000, por aí. E a parte de zerar é só rodar 1000 vezes, fazer 1000 vezes um negocinho lá no começo, certo? O que eu quero é osão de n na hora de procurar. Essa operação do começo eu só fiz uma vez. Eu só preciso zerar o array uma vez, mesmo que seja osão de n. Mas na hora de procurar, qual linha que eu vou escrever em C para procurar nesse array se o número 5 está dentro desse array? Eu quero em C. If array 5 é igual a 1, Assim? Não, esse array você tem que fazer um for. Por quê? não, Porque ele você tem que rodar todos os... Não, o array já está pronto. A cara do array já é exatamente essa aqui, tá? O array já é desse jeito aqui, Sim, é verdade. tá? Você pode fazer uma função e mandar retornar um número que tem dentro, aí ele retorna o verdadeiro ou falso, e aí você pode tirar uma conclusão. Mas isso que está escrito aqui já dá conta do recado. If array 5 é igual a 1, quer dizer que o 5 está dentro do array. Se else, quer dizer que o 5 não está dentro do array, tá? E a única coisa que eu queria saber, se o 5 está dentro do array ou não. Lembra, agora vamos ver a diferença aqui. Nesse caso, para saber se o 5 está dentro do array, eu tenho que passar, olha para cá, olha para cá, olha para cá, até achar o 5. Nesse caso aqui, não. Eu simplesmente pergunto, o 5 está dentro do array? Ele me responde instantaneamente. Porque eu falo array de 5. A única coisa que você tem que lembrar é que o que está dentro do array não são os números que você está colocando. São simplesmente está no array ou não está no array. 1 é está no array e 0 é não está no array. Fala. Mas se eu quiser fazer uma lista, tipo, tiver número repetido, por exemplo, aí não funciona. Espera um pouquinho também. Mas, mais uma coisa sobre isso. Alguém pode falar problemas disso aí? O que que isso é? Por que que isso é ruim em relação à outra que a gente tinha? Gasta muita memória. Gasta muita memória. Provavelmente, qual é a memória que você vai precisar gastar? Quanto mais ou menos de memória você vai precisar gastar? Vai depender de que essa memória? Vai depender do valor máximo que você tem, exatamente. Se eu tiver que organizar números e o meu maior número que eu tenho que organizar é 1500, eu vou ter que fazer um array de tamanho 1500. Tá bom? Outro problema disso aí é... A memória é o problema maior de todos, né? Mas a gente já falou que tinha aquela balancinha de sempre que você quer melhorar o tempo, você vai gastar um pouco mais de memória. Nesse caso, muito mais memória. Mas aí melhora muito mais o tempo também. Porque a diferença de log de n para um if desse, o meu search dentro do array é só esse if aí. Isso aí vai instantaneamente. Quê? Mesmo para 140 mil elementos? Mesmo para 140 mil elementos, lógico. A memória de acesso aleatório quer dizer isso. Vale a pena você usar o tempo instantâneo? se você quiser velocidade. Sim, sim. Mas agora a gente tem algumas perguntas a serem respondidas. 2, no caso. Eu vou adereçar essa primeiro. Que é... Repete a pergunta. Se botar número igual na lista. Pensa num jeito de... Se eu quiser colocar 2, 3 nessa lista, o que eu faço? Vai ter vão ser 2, 3, ainda vai ter 3 na lista. Mas se você quiser falar que tem 2, 3, Eu quero falar que tem 2, 3 na lista. muda pra um 2. Muda para um 2. Você para de pensar naquilo como tem na lista e não tem na lista, e você começa a pensar naquilo como quantidade na lista. Então, quantos zeros tem na lista? 0. Quantos 1s tem na lista? 0. Quantos 2 tem na lista? 0. Quantos 3 tem na lista? 2. Coloquei um 2 lá dentro. Tá? Isso resolve o problema.
Beleza? Alguém não entendeu alguma coisa disso aqui? E o nome disso é hash table. Muitos de vocês já ouviram esse nome, provavelmente. É uma tabela hash. Esse hash vem, na verdade, do nome de uma função, que é a hash function. E a gente vai ver por que precisa dessa hash function para responder a pergunta do nosso amigo ali, Vilmar. Imagina se eu quiser agora colocar palavras, que é o nosso problema. Nosso problema não são inteiros, são palavras. E eu não tenho um array na memória. Se eu chamar um array, o meu endereço vai ser sempre um número, sempre. Endereço, aqui quando eu falo endereço, está sempre entendido que é o endereço não na memória, mas o endereço do array, o que vem dentro dos colchetes, certo? O que vem dentro dos colchetes é sempre um inteiro, tá? Como que eu faço agora para isso ser Ana, ou Daniel, ou Maria, ou Gustavo? Você definiu o endereço como nome, por exemplo? Se o endereço 0 é verdadeiro, print de Ana. Por aí, mais ou menos. Um array para cada letra? Um array para cada letra? Como assim? Tipo de 7 dimensões, sei lá. Ah, um array para todas as letras do alfabeto, você está falando? Tipo, mais ou menos isso. Se tiver A, você vai ter uma e depois vai para a próxima letra do nome. Você está falando isso aqui, ó? Você está falando isso aqui? Talvez, a gente vai chegar lá. Tá, vocês já viram a resposta de todas as perguntas aqui de hoje. Mas, tá, respondendo. Como que, na verdade, eu faço isso se todos os endereços aqui são números? Eu simplesmente faço uma função igual em matemática, que pega um número e me devolve outro, só que em vez de um número que eu vou pegar, eu pego uma string e me devolvo um número. Pode fazer isso? Lembra que em criptografia a gente brincava com strings como se cada char delas fosse um número mesmo? Imagina então, a minha função, qual a função mais banal, mais simples que você poderia fazer? Por exemplo, itera por Ana e soma o valor ASCII de A com o valor ASCII de N com o valor ASCII de Azinho, tá? Isso vai dar, sei lá, vai dar 200. Mas pode ter Calma, vai chegar lá. Vai dar 200. Dando 200, eu vou lá no lugar 200 do array e falo que ali é 1. Então quer dizer que Ana está lá dentro. Certo? Vocês entenderam aqui? É simplesmente colocar uma função hash no processo. Por isso que isso aí chama hash table. Que você transforma uma string, um char, qualquer coisa em um inteiro. E esse inteiro vai ser o seu endereço no array. Então, na verdade, deixa eu apagar a luz de novo. Essas setinhas que mal dá para ver aqui, na verdade, elas são a função hash. Elas estão pegando Daniel e transformando em 1. De alguma forma, eu fiz uma função que transformasse Daniel em 1. E a mesma função pega Ana e transforma em 0. E a mesma função pega Maria e transforma em 2. E pega Gustavo e transforma em 3. Tá. Agora eu coloquei esses elementos no array. Como que eu faço para perguntar se eles estão lá? Se eu falar isso aqui, ó, if array 3 é igual a 1, eu estou descobrindo se o Gustavo está na lista? Usa a função hash de novo, porque a função hash, ela lembra que funciona na matemática, se você der 3 para uma função, ela vai te devolver 10. Se der 3 de novo, ela vai te devolver 10 de novo. Se você der Ana para uma função hash, vai te devolver 200. Se der Ana de novo para a mesma função hash, vai te devolver 200, certo? Então, para você descobrir se o Gustavo está lá, você tem que chamar a função hash de novo em cima de Gustavo. Então, a gente vai usar uma coisa desse tipo aqui, ó. Gustavo. Entenderam o que eu estou fazendo ali? Eu pego primeiro o hash de Gustavo, que é o que está mais lá dentro. Hash de Gustavo me devolve um número de Gustavo. Aí eu entro dentro do array e vou no endereço que é aquele número que o hash retornou.
e pergunto se aquilo ali é 1. Se aquilo é 1, quer dizer o quê? Que o nome Gustavo está na lista. Legal? Qual o razão desse algoritmo de procura? 1. Tá? É só o tempo. Na verdade, ele não é 1, porque ele depende do nome Gustavo. Imagina se eu colocar pneuma ultramicroscópio sílico vulcano coniótico ali, a função hash talvez demore um pouco mais para rodar. Mas mesmo assim, ele não depende, ele é 100% independente da quantidade de coisas dentro do array. Você pode ter 140 mil palavras, que é o caso que vocês vão ter, e a função search vai te devolver no mesmo tempo sempre. Não tem problema. Se tiver 140 mil, 10 milhões, 10 trilhões, certo? Essa função hash é daquele jeito que você falou de o valor do char somado, não, né? Não. Existem funções hash prontas. Vocês para esse P7 não vão ter que fabricar uma função hash. Existem funções hash prontas na internet, vocês podem pegar uma que já vem pronta. Não existe alguma coisa como a função hash perfeita, tá? Existe gente trabalhando nisso ainda. Isso é uma coisa que ainda não está definida. Ninguém sabe, ninguém conhece uma função hash perfeita. Tem gente que escreve artigo de mestrado, de doutorado até hoje, comparando funções hash, fala esse tipo de função hash é melhor para os nomes que começam com a letra A. Esse tipo aqui é melhor para os nomes que tem ASCIIs primos dentro, coisas desse tipo. Entendeu? Então não existe uma função hash perfeita, praticamente todas elas são praticamente a mesma coisa. Mas perfeito você fala que não tem erro? Roda mais rápido. Na verdade tem duas coisas boas para uma função hash ser boa. Uma, ela ser rápida. Duas, ela gerar menos colisões possível. Menor quantidade de colisões possível. Por colisões, o que eu quero dizer? 2 nomes que gerem o mesmo hash. Vocês já identificaram o problema que a gente tem nesse caso aí. Imagina se quando eu entrar em hash de Maria, eu somo um M com A, com R, com I, com A. E entrar em hash de Daniel, eu somo com D, com A, com N, com I, com E, com L. Os dois dão 350, os dois. Aí eu vou lá e falo que Maria está lá e falo que Daniel... Eu falo só que Maria está dentro do array, certo? Aí depois eu vou lá e pergunto, hash de Daniel. Ele vai lá e vai ver um 1 lá, porque deu 350 também. Ele vai achar que Daniel está dentro do array. Porque Maria está, então Daniel também está, porque os dois dão o mesmo hash. E agora? E agora? Funções hash são one-way functions, são funções só de ida, normalmente. Mas assim, uma função reversa não ia ajudar, não. Não tem como você ter uma função que te devolva sempre elementos diferentes. Tá? Existe, na verdade, a teoria, o paradoxo dos aniversários. Em uma sala com N alunos 650, qual é a probabilidade de pelo menos 2 estudantes façam aniversário no mesmo dia? É muito maior do que a maioria das pessoas pensa, tá? Acontece que tem uma matemática bonitinha aqui que descreve isso. Ali é a quantidade de pessoas, N de uma sala, e essa aqui é a probabilidade disso acontecer. Generalizando, você tem isso aqui, tá? E mostrando num gráfico para vocês não terem que pensar naquilo, isso é a análise combinatória. Com zero pessoas na sala, a chance de 2 terem o mesmo aniversário é 0. Com 1 pessoa também é 0, certo? Mas a partir de 4, já vai aumentando um pouco. Quando chega a 40, a chance está em 90%. Tá? Então, 40 pessoas em uma sala, 90% de chance de que 2 tenham aniversário no mesmo dia. Tá? Você pode pensar que pegar 2 pessoas aleatórias é muito difícil que tenha 2 com o mesmo aniversário, mas dentro de 40, isso é muito fácil. Dentro de 50 é praticamente uma verdade absoluta, estatisticamente falando. Não é a verdade absoluta, porque são só 50. Para ser uma verdade de verdade tem que ser 365, mais 356. Depende se for ano BC, 366, isso quis dizer. Mas 50 já te dá uma precisão estatística de praticamente 100%. Tá? Então o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a nossa função vai ter colisão. Tá? Vamos ter que lidar com isso de alguma forma. Sugestões para lidar com função hash. Tem esse problema.
Ops. Não tem como fazer uma função hash que sempre dê números diferentes? Você sempre... É provável que não tem como, eu provo que faço para você. Imagina que isso vai depender do número do tamanho do meu array. Lembra que o array sempre vai ter uma capacidade? Fiz um array de capacidade de 1000. Quantas palavras tem dentro de words, do dicionário que vocês vão receber essa semana? 140 mil. 140 mil, com certeza, não vai caber no array 1000. Certo? Sempre vai ter colisão ali. Pelo mesmo fato que 366 pessoas vai ter 2 com o mesmo aniversário. Tá? Talvez pegar o valor ASCII de alguma letra e comparar. Depois que bateu, só para fazer a verificação. Comparar com o quê? Comparar com o input. Input? Qual input? Não, você não vai, por Você exemplo, não vai digitar, quero que ache o Daniel. Daniel. Aí input é Daniel. Sim. Só que ele vai lá, ele entra na hash function aqui, devolve de Daniel, devolve 350. Vai lá no número 350 do array e acha 1 lá dentro. Quer dizer que Daniel está lá dentro. Maria que foi colocada antes. Mas, por enquanto, para o nosso array aí, quer dizer que Daniel também está lá dentro. Mesmo que a gente não tenha colocado. Então, o array tem um problema. Tem um problema porque eu não quero que Daniel esteja lá dentro, só quero que Maria esteja lá dentro. Se fizesse outro array, por exemplo, e aí você colocasse cada número do array, por exemplo, você colocou Maria no 5. Retornou a função hash retornou 5. Aí você faz outro array que no 5 você coloca Maria lá dentro. 5 você coloca Maria lá dentro. Ah, sim, dentro do 5 você coloca Maria? Não, em outro array, Sim. que na mesma posição do retorno de hash, você vai colocar a string que retornou igual. Mas aonde você vai colocar isso? Eu não entendi exatamente aonde. O índice do array Mas dentro do índice? É dentro da caixinha ou fora da caixinha? dentro da caixinha. Dentro da caixinha. Tá por aí. Lembra que como é que a gente resolveu o problema anterior? Quando a gente só tinha números, eu falei que simplesmente muda o que... Não é mais só 0 e 1. Agora vai ser 0, 1 e 2, por exemplo. Ou 3 ou 4. No caso do Maria e Daniel e Ana e Gustavo, se eu colocar aqui 2, isso não vai me dizer nada sobre se é Gustavo ou Maria ou os dois, certo? Mas e se eu colocar Maria ali dentro? O que me impede de colocar a palavra Maria ali dentro? Nada. Eu posso colocar a palavra Maria ali dentro. O problema é, quando vier o Gustavo, vou ter que colocar Gustavo também. Agora a gente tem um problema. Aí vai colocando esse de 1 em 2. Se der 2, faz o que eu falei. Faz um array para armazenar um nome. Faz um array, bota ele aonde? No outro array não registra. É, mas onde é que a gente lembra que ele existe? Tem que estar tudo dentro desse array aqui. Você pode criar um campo que também você aponta para uma lista. Você aponta para uma lista. Vamos ver se uma ideia assim diz alguma coisa para vocês. Vocês estão com alguma dúvida nisso aqui até agora? Tá. Nisso aí não tem problema não, ainda. talvez adicionar, Tá saindo a ideia agora, certo? talvez ali no nome, por exemplo, foi Ana primeiro e depois veio Gustavo. Você adicionar a segunda palavra ao array que está localizando aquela caixinha na memória. Mais ou menos. Olha ali, eu tenho vários nomes. A minha hash table, ela é só isso aqui, tá? Os nomes que vêm depois não fazem parte da hash table. Mas o que tem dentro da hash table? Não é mais 0 nem 1. São ponteiros, tá? Ou é nulo. Se o ponteiro é nulo, a gente já sabe que não é meu, não está apontando para ninguém. Eu sei que é do sistema operacional. Então, nulo, nesse caso aí, quer dizer o quê? Não está no array. Se eu entrar com a hash function lá, passar em Maria, Maria deu 1. Aí eu fui lá na hash table, entrei 1. Está apontando para nulo. O que isso quer dizer? Maria não está no array. Então já retornei, Maria não está no array. Beleza. Mas vamos entrar agora com S_Adams. Eu entrei, botei a função hash lá, me devolveu 2 em S_Adams. Entrei, ela me devolveu um ponteiro que não é nulo. Me devolveu um ponteiro para uma string. E o nome dessa string é S_Adams. Aí eu uso strCompare, vejo se as duas strings são iguais de fato. E elas são, retornei. Beleza. S_Adams está nesse array. Tá bom? Você criou uma string chamada S_Adams? Ali, ó. Mas aquilo não é simplesmente uma string.
tem uma coisinha a mais. Porque eu preciso ter a habilidade de colocar, além de uma string, uma outra string depois. Porque dentro do 4 pode ter quantas strings você precisar. Porque pode ter quantas colisões você precisar. Você não pode prever o número de colisões. Você não pode falar sempre vai ter 2 colisões. Sempre vai ter 2 strings dentro do número 2. Você não sabe. Você tem que deixar isso dinâmico. O que a gente sabe que é dinâmico? Como é que a gente faz uma lista dinâmica? Linked list. E aquilo ali é exatamente uma linked list. Tá vendo? Por que as coisas começam a ficar interessantes agora? Fala. Mas vamos pensar no pior caso, tipo, 141 palavras, então bastante colisões em um único endereço. Aham. Então a nossa procura, como ela vai ter que comparar strings, não vai ser mais OSão de 1. Não vai ser mais OSão de 1, isso é verdade. Ela vai continuar, teoricamente, ela vai continuar sendo OSão de N, tá? Porque imagina que você coloca muitas coisas lá dentro, a quantidade, se você distribuir probabilisticamente a mesma quantidade de strings dentro de cada um desses lugarzinhos da hash table, vamos supor que fica a mesma quantidade lá, porque depois de botar muita, probabilisticamente vai ficar a mesma quantidade em cada um. Na hora que você entrar em um, você vai ter que andar OSão de N dividido pelo tamanho da hash table para chegar lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Por que OSão de N dividido pelo tamanho da hash table? Porque eu tenho N nomes. Eu tenho tamanho da hash table, espaços para colocar nomes. Eu coloquei a mesma quantidade de nomes em cada um desses espaços. Então, quantos nomes tem em cada espaço? N dividido pelo tamanho da hash table, certo? Fala. Eu estou pensando aqui, no caso a gente criou um grande vetor e está armazenando depois da função hash nesse lugar. Aham. Porém, a grande vantagem dessa função é que você vai dividir logo pelo tamanho máximo do array. E se a gente criasse, no caso, um ponteiro apontando para um outro array com uma outra função hash, uma outra diferente, que vai fazer com essa string diferentes valores nesse outro vetor. Um outro ponteiro para uma outra função hash? Isso. Porque aí você poderia dividir, no caso, por máximo, depois por máximo de novo, por máximo, aí ele diminui muito. Mas uma hora você vai ter que chegar aqui. Sim. Uma hora Aí você não... Você vai poder reduzir bastante esse tempo. Sim, é uma boa ideia para você aplicar nessa semana para você ganhar o prêmio aqui. Tá? Mas é difícil aplicar isso aí. E eu não sei se, teoricamente, o que você está falando está ótimo. Mas nessa semana, a gente vai parar de pensar por um pouquinho em OSão, em teoricamente, esse monte de coisa. Ah, OSão de N vezes 2 e N é a mesma coisa. E daí? O meu roda 2 vezes mais rápido que o seu, eu ganhei o prêmio. Tchau. Tá? Então, mesmo que o meu seja OSão de N e o seu também é OSão de N, se o meu for 2 vezes mais rápido, o prêmio é meu. Então, a gente vai parar de pensar nessas coisas assintóticas e o que funcionar mais rápido ganhou. Então, dessa vez, a gente vai esquecer um pouquinho disso. Então, se o seu ficar melhor, ótimo. Mas isso é uma ideia. Como você vai fazer para executar todos ao mesmo tempo? Não vou executar todos ao mesmo tempo, um atrás do outro. Só como você vai fazer para Cronômetro, A gente testa o programa várias vezes, tira uma média, o programa já veio pronto para fazer isso. Ele já vem pronto para fazer várias vezes e tirar a média de tudo. E, na verdade, ele não faz um search dentro do seu programa, ele faz... Tipo, ele busca a Bíblia inteira para ver se está dentro do array, coisas assim. E no final o tempo vai ser retornado em 10 segundos, alguma coisa assim, por exemplo. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, dessa ordem. Alguma pergunta sobre como isso funciona? Ele falou uma coisa bem... Mas, tá. Nenhuma dúvida sobre como é que isso aqui funciona? Vou fazer uma pausinha, beber água. Hash tables. Então. o pessoal ali não chegou ainda não. Eu sei. Ali, o que faltou falar aqui um pouquinho é simplesmente como é que a gente vai procurar aqui, então. Vamos supor que eu quero achar o nome Beguinete. Beguinete está aqui, tá? Mas o computador não sabe. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço para achar o nome Beguinete. Função hash. Deu quanto? 19. Entrei. O
que eu ganhei agora de presente? O ponteiro me apontou para onde? Para uma string. Não sei o que ela é. O que eu faço com ela? String compare. String compare entre Beguinet e J Barlett. Retornou? Falso. O que eu faço agora? O que é isso aqui? Isso aqui é um array, isso aqui é um inteiro, uma string é o quê? É uma struct. Alguém falou struct. Essa struct tem o que dentro? Tem uma string e um ponteiro. Ponteiro para quê? Para ela mesma. É para o mesmo tipo de estrutura. Não é um ponteiro nem para um int, nem para um char, nem para uma string. É um ponteiro para um nó desse. A gente chama essas coisas em programação de nó, certo? O pessoal que chegou agora, eu quero achar o nome Beguinet. Joguei na função hash e retornou 19. Entrei aqui, ganhei um ponteiro que me apontou para esse nome aqui. Usei strCompare, não deu certo. Isso aqui é uma struct que tem um char star, certo? Uma string e um ponteiro. Esse ponteiro aponta para outra struct igual, um nó. Aí eu fui pro próximo. O que eu fiz agora? strCompare, não deu. Peguei o ponteiro, fiz strCompare e retornou. Certo. Agora o que eu faço? Retornei true. Retorno true. Tá tudo bonito. Tá? E como é que eu saberia se não tem isso na lista? Se tiver algum ponteiro apontando para 0 ou ponteiro igual a nulo, certo? Quer dizer que não tem aquele nome na lista. Se eu estiver procurando nessa coisa de strCompare, ponteiro, um desses ponteiros for 0 ou for nulo, quer dizer que não tem esse nome na lista. Alguma dúvida sobre hash table? Tá? Aqui, sobre o hash, vai estar lá no programa. Não vai estar a função no programa já. Não vai estar. Você pode criar essa função se você quiser. Não tem problema. Como eu falei, isso não vai afetar muito no desempenho do seu programa, para falar a verdade. Você pode tentar procurar funções hash que usam, a maior parte das funções hash usam operadores bitwise. Então, quando você baixar funções hash, você vai ver um monte de função hash que pega primeiro com o terceiro e faz OR, e depois faz XOR com eles, e depois joga para lá e faz aqui pull e devolve um inteiro no final. Certo? Mas isso não vai mudar muito no final das contas no desempenho. Eu já testei esse programa aí exatamente com umas 20 funções hash diferentes. Eu baixei um arquivo que tinha um monte de função hash, testei uma por uma e o desempenho ficou praticamente a mesma coisa. Tá? Mas uma coisinha. Esse array aqui ele pode ser tão grande que for que ele tem uma capacidade total, certo? 31, por exemplo. Quando eu fizer a minha função hash, o que eu tenho que me certificar dentro dela, então? Maior do que 31. Então, minha função hash, provavelmente, eu vou querer fazer... Estão aprendendo, hein? De Gustavo, módulo 31, total. Por exemplo, isso. Certo? Então, fiz a função hash e eu garanti que ela é menor do que 31, tá bom? Aí eu também garanto que o número de colisões vai aumentar, com certeza. Tá? Fala. Por que lá, em vez de você não estava somando o valor da palavra, da string? Tava. Por que em vez de você somar, você não multiplica, que a chance de bater o mesmo nome é... Somar é o pior possível que você pode fazer, tá? Eu só dei o exemplo que é a mais simples que existe. Porque a probabilidade de multiplicar é muito... Somar é muito ruim, porque a probabilidade de ter colisão é altíssima. Mas, tipo, AB vai dar BA, vai ser a mesma coisa, tá? Multiplicar é um pouco melhor, mas mesmo assim, esses dois não são bons. O bom é uma função que devolve uma coisa praticamente aleatória. Uma função praticamente randômica. Você botear, ela te devolve 1.435 milhões de um monte de coisa lá. Alguma coisa assim. Mas se estourar o valor do long? Vai ser o valor, mas não, as funções hash elas são prontas para retornar um inteiro que não estoure o valor do long. Se você for fazer a sua própria função hash, eu não recomendo fazer isso, mas se for fazer, é ali, tá? Se for fazer a função hash, e eu recomendo que olhe essas coisas, se está estourando o valor de long, se está retornando sempre menor do que 31, esse tipo de coisa, tá bom?
Alguma outra pergunta antes da gente passar para a próxima estrutura de dados? Eu tenho, no caso, as funções hash, elas têm um tempo, certo? Tem. Então, tipo, tem como eu calcular esse tempo de alguma maneira? Esse tempo, ele é constante. Mas por isso você pegar uma função hash que é muito complicada, essa função hash vai ser ruim para o seu programa. Porque o seu programa vai demorar mais para rodar, porque toda hora ele vai ficar chamando aquela função hash. Na verdade, eu acho que a maior parte do tempo de rodar o programa, nesse caso, é chamar a função hash. Chamar a função hash é o que tem mais tempo. Você tem que fazer uma aritmética complicada com os dígitos. E fazer isso com muitas palavras demora. Mas é por isso que você vai ter que pesar algumas coisas aí, ver e esse é o trabalho de vocês nessa semana. No P7 vai vir esse programa que você vai usar para calcular o tempo? O P7 já vem com um monte de código, na verdade, a única coisa que você tem que implementar são quatro funções. O programa já está funcionando, ele já te devolve tudo bonitinho, já fala o que é, já está em tudo bonitinho. As 4 funções, uma delas é load, de coloca todas as palavras na memória. A outra é check, checa se aquela palavra está dentro do dicionário. A outra é free, na verdade, de free, não o free que a gente conhece, mas é free, de dar free em todas as coisas que você usou para fazer isso aí. Porque você está vendo, você está malocando ali, em cada ponto daquele ali, você está malocando memória, não é? Você está alocando memória o tempo todo, e no final das contas você vai ter que dar free em todas as coisas aqui, tá bom? E se não der free em todas as coisas aqui, se o Valgrind acusar problema lá no final, vocês vão ter um memory leak imenso e o computador vai esquentar. Vocês estão vendo por quê? Porque esse negócio vai ficar grande, tá? Vai ficar grande. 140 mil palavras. Vocês fazem as contas aí depois. Quantos megabytes? Mas, então, tem que dar free. E a quarta função que você tem que implementar é simplesmente quantas palavras tem no dicionário. É mais fácil. Tá? Posso passar para frente ou alguém tem mais alguma dúvida? Aí está a estrutura. A estrutura nó, que cada partezinha do array, da hash table, tem dentro dela, na verdade é um ponteiro para isso. Que tem a palavra, que é um array de chars, e um ponteiro apontando para a mesma estrutura próxima. Se esse ponteiro for igual a 0, a gente sabe que acabou ali e que a palavra não está lá. Beleza? Uma outra coisa que existe nas estruturas de dados são as árvores. Trees, as árvores. E as árvores são basicamente, você tem uma struct aqui, e a struct tem filhos. Tá? Ou ramos, galhos da árvore. Tá? E cada um desses galhos, ou cada um desses filhos, tem mais filhos. E tudo que você tem dentro de um desses carinhas aqui, você sabe o pai e os filhos dela. Se você souber o pai e os filhos dela, você tem como chegar em qualquer parte dessa estrutura, certo? Na verdade, em algumas estruturas você nem precisa saber quem é o pai, só precisa saber quem é os filhos, porque você só quer chegar em algum lugar que está lá no fundo. A árvore de busca binária é uma árvore interessante que serve para implementar aquela coisa de dividir para conquistar com memória dinâmica. Dividir para conquistar a gente fazia com array, certo? Divide no meio e vai. Mas se eu quiser colocar, dependendo da quantidade de palavras do dicionário que tem, se me der um dicionário de 1 milhão de palavras, vai funcionar também. Faz desse jeito aí. Como assim? Cada nó é alocado sozinho. E cada nó tem filhos. Um filho da esquerda e um filho da direita, sempre. Tá? Aí, quando você coloca o 50, por exemplo, é o primeiro que você coloca. Aí ele é o 50. Aí depois você vai adicionar o 72. Aí o 72 vai ser o filho da esquerda do 50. Por que ele é o filho da esquerda? Porque ele é maior do que o 50. Só por isso. Então, se for maior, vai ser o filho da esquerda. Se for menor, vai ser o filho da direita. Se já estiver cheio de filhos, ou seja, 2, você vai para o próximo e bota como neto. Ou, no caso, o filho do próximo. Certo? Então, aqui você vai colocar 50, 72. Agora eu vou colocar 76. Eu vou no primeiro. 76 é maior do que 50. É maior, mas já tem um filho para a esquerda. O que eu vou fazer agora? Eu vou para o próximo. Já tem um filho? Ainda não, porque eu quero colocar ele. Aí eu coloco, certo? Então eu vou seguindo até o final para colocar os filhos dela no lugar certo. Por que isso é bom?
porque vai ser em log de n. Você vai conseguir implementar aquela ideia do log de n. Como que você implementa a ideia do log de n? Não vai ser tão bom quanto a busca binária, tá? Hash table, desculpa, isso é a busca binária. Não vai ser tão bom quanto a hash table, mas vai gastar menos memória, provavelmente. Como que você consegue achar aí o número 23? Eu quero saber se o número 23 está aí. Como é que faz? 23 é menor do que o primeiro, menor que 50. Então, eu pego o ponteiro que está apontando para a direita, que são os menores. Apontou para a direita, quer dizer, sigo o ponteiro. Cheguei no 17. 23 é maior que o 17. Quer dizer que eu vou pegar o ponteiro que está apontando para a esquerda. Certo? Peguei o ponteiro que está apontando para a esquerda, segui ele. Cheguei no 23, retornei. True. Como é que eu retornaria false nesse caso aí? Não está na lista. Se chegar num ponto que não tem mais filho nenhum, ou então que é maior e não tem mais filho para a esquerda, ou é menor e não tem filho para a direita, serve também. Porque nesse caso aqui, se você tiver um número maior que o 23, e você está no 23, você tem certeza que você não precisa vir para esse filho dele aqui, 19. Porque ele é maior do que o 23, se ele é maior que o 23, ele é maior do que os que são menores que o 23 também. Deu para entender isso aqui? Tô passando bem rápido, porque essa é uma estrutura simples, na verdade. Isso aí vocês não vão implementar, não. Como que implementa isso? Bem fácil. Tá? Cada uma delas tem um número n, e cada uma delas tem dois filhos. Esquerda e direita. Esquerda sempre menor, direita sempre maior, ou vice-versa, se você quiser. Tanto faz. Mas tem que ser sempre um padrão. Você tem que declarar um padrão para isso. Tá? E aquilo lá são ponteiros para ela mesma. Para coisas do tipo dela mesma. Certo? Alguma dúvida sobre árvores? Busca binária? Vocês podem tentar implementar isso também. Dá para colocar palavras, mas vai ser mais lento. Vai gastar menos memória, mas vai ser mais lento. É provável que vocês não ganhem o prêmio. Aí está a estrutura legal. Essa eu acho que é a minha estrutura preferida. De todas as que a gente tem hoje. Ela é provavelmente que gasta mais memória também. Imagina que a gente siga essa ideia aqui de árvores, mas na verdade ao invés de 2 filhos, eu tenho 26 filhos. Sendo que cada um é uma letra do alfabeto. Cada um é uma letra do alfabeto, tá? E cada um dos meus filhos tem 26 filhos. Sendo que cada um é uma letra do alfabeto. Então, esse N aqui vira uma letra do alfabeto. Entre A e Z. E em vez de struct node, isso aqui tudo, você tem, na verdade, um array de ponteiros. Um array de 26 ponteiros. Ou seja, na verdade, simplesmente 26, um atrás do outro desse aqui. Tá? Que estão apontando para o A, para o B, para o C, para o D, para o E, para o F e todas as coisas. Aí você vai ter 26 elevado a 48. Então você vai ter muitas coisas, muitas coisas. Tá? Mas, como que vai funcionar? Ali tá ruim de ver, né? Mas tá bom. Como que vai funcionar para eu adicionar um nome nessa lista? Como é que eu adiciono um nome nessa lista? Vamos lá. Eu quero adicionar caixa nessa lista. Eu vou no meu primeiro ponteiro, faço o quê? Eu quero adicionar, ela não tem nada ainda. Só tem o primeiro ponteiro. Só tem a primeira estrutura. Você pega o valor ASCII dele e coloca no verdadeiro na primeira caixinha. Coloca, sim, mais 26. Sim. Todos os outros, o char C deles, na verdade, a primeira estrutura, ela está apontando para 26 outras, certo? 25 delas são null. Só que está apontando para C, que acabou de virar alguma coisa. Eu maloquei uma nova estrutura e estou apontando para ela agora. As outras 25 são null. Porque não tem, eu não usei A, não usei B ainda, só usei o C. Tá? Aí, eu usei o C, cheguei no C. Quando eu cheguei no C, eu quero ir para o A agora. Eu não estou mais na primeira, eu estou dentro do C. Agora eu tenho mais 26. Todos eles estão null. Todos eles são nulos. Aí eu vou ter que ir no A, que provavelmente é o primeiro, e vou falar, você não é mais null, você está apontando para malloc de uma nova. Tá? Maloquei mais uma, segui, eu estou no A. Agora eu vou malocar um I e apontar o ponteiro do I, todos os outros estão apontando para null. Hã? O char. Cada uma dessas estruturas
tem, na verdade, um char. Na verdade, você nem precisa colocar um char dentro dela. Porque só o fato de você ter vindo pelo número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada um desses números é um A, ou um B, ou um C, ou um D. Estão entendendo isso? Você não precisa ter dentro da estrutura um char. Não precisa. Por quê? Vou falar. Uma estrutura dessa não precisa guardar um char. Porque se eu estou na primeira e eu apontei para a terceira casa, eu sei que aquilo é um C. Porque a terceira letra do alfabeto é C. Então, se aquele ponteiro da terceira coisa está levantado, está apontando para alguém e não para nulo, quer dizer que o C está presente ali. Então, eu não preciso guardar isso como char ainda. Aí eu segui o C. Aí se o primeiro, que é o A agora, está apontado para alguém, eu segui o A. Aí depois se o, não sei qual é o número de I do caixa. Aí se o I está apontando para alguém, eu sigo ele. Aí agora se o X está apontando para alguém, eu sigo ele. Se o A está apontando para alguém, eu sigo ele. E aí? Eu achei caixa, cheguei no fim, retornei, beleza, true. Aponta para null. Tá tudo apontado para null, caixa terminou. Tá bom. Mas Ele vai pegar o caminho daqui. e se você quiser colocar a palavra, não tem outra palavra, caixas, por exemplo. Você quer colocar a palavra caixas, mas caixa não. Então depois desse último A, você teria um S aqui ainda. Tá? Como é que você saberia se dentro desse array só tem a palavra caixa, ou só tem caixas, ou se tem os dois? Na última, colocar um número diferente de um, talvez. Você precisa de um booleano dentro de cada uma delas falando se é um fim. Falando se aquilo é um fim de uma palavra. Se for a última, você coloca um 2, por exemplo. Aí a última palavra. Não, você bota Como um se fosse um raba zero, não? fim. Aquele fim ali é como se fosse o raba zero. Tá? Então, se você chegar no A, você passou pelo C. O fim de C é falso. C não é um fim de palavra. Você passou no A logo depois. C, A. O A, o fim dele também é falso. Depois o I. O I, o fim dele é falso. O X, o fim do X é falso. O A, o fim do A, também é falso. Quer dizer que caixa não está lá. Mas se você seguir o S, o fim de S é verdadeiro. Mas como você vai colocar esse booleano? Se só tem 0 e 1. Hã? Como você vai colocar booleano dentro dessa caixinha? Como você vai colocar booleano dentro da caixinha? A caixinha é uma struct. Cada um desses nós... Quando você adiciona struct, você adiciona tudo aqui. A struct, elas são ponteiros para outras structs dela e tem um booleano dentro delas também, que é esse fim, que fala se é fim ou não naquele ponto. Você não entendeu, não? Não entendi agora. É? Ah, mas só isso basta pra fazer isso funcionar? Só isso basta para fazer isso funcionar. Se você adicionar caixas antes, depois botar caixa, Você vai simplesmente chegar lá no caixa e botar fim igual a true. só que depois quando você for no caixa de novo, o fim igual a true vai estar no caixa. Se for botar, por exemplo... Mas o fim igual a true vai estar tanto no caixa quanto no caixas. Vai ter dois fins igual a true. Mas aí como é que o computador vai saber? Como é que o computador vai saber? Vamos lá, eu sou o computador. Eu vou procurar a palavra caixa. Tem as duas lá dentro, tá? Vamos lá, eu vou procurar a palavra caixas. Tem as duas. Eu sou o computador. A primeira coisa que eu faço é transformar C, A, I, X e A em números. C vira 3, A vira 1, I vira as letras do alfabeto, porque na verdade isso aqui são números, os endereços são números. É uma função hash bem simples aqui, tá? Então os chars eles viraram números. Então C virou 3. Aí eu segui o C. Eu nem vou olhar para o fim. Eu só vou olhar para o fim quando eu chegar lá no S. Quando eu chegar no meu último número. Então quando eu passar por A, C, A, I, X, A, aqui tem o fim. O fim aqui é fim. Mas eu não estou nem aí, eu nem vou olhar para ele. Eu só vou olhar para o fim quando eu terminar o meu input. O meu input foi caixas. Aí eu andei para o S, aí eu pergunto, aqui é um fim? Se não, eu retorno não. Falso. Mas se é um fim, então eu retorno que aquela palavra está dentro do array. Não vai ter acento. As palavras são todas em inglês, é tudo em inglês, tá? Então você vai ter que usar o alfabeto em inglês. Então tem que considerar K, W, Y, essas coisas. Então tem dois passos. Um passo é colocar todas as palavras certas na memória. Vem do arquivo dicionário. Words. O nome dele é Words. Não, mas a função para carregar todas as
Load. Essa função é load. Segundo passo, implementar uma função que checa se uma palavra está no dicionário. Check. A função que pega input já está lá. A função que repete o check várias vezes por todas as letras, por todas as palavras já está lá. A única coisa que você tem que implementar é load, check, size e free. Unload não chama, unload o free. Fala. São as únicas coisas, são essas 4 funções. Os arquivos já vão estar disponíveis hoje. Mas aqui, a gente que vai fazer o programa para pegar, ou a própria pessoa já tem para pegar o próprio programa? Já tem o quê? Já tem o arquivo. No programa não está funcionando ainda não. Ele está falando que todas as palavras do arquivo estão erradas. Ele não dá load em nada e simplesmente retorna falso no check. Para ver se ele vai carregar, por exemplo, trazer do dicionário do programa, essa parte já está feita. Sim, essa parte já está feita. A trazer o dicionário para a memória? Não, essa parte não está feita. O load é isso. Isso é o load. Porque o load, o programa, a gente não sabia se você queria implementar uma hash table, se você queria implementar uma try, se você queria implementar uma árvore de busca binária. A gente não sabe. O load vai ser diferente para isso, vai ser diferente para isso aqui. O load tem várias maneiras diferentes de fazer, certo? Então é isso que vocês vão implementar. As palavras do texto. Ah. Já tem que fazer uma função também para transformar o texto em palavras? Transformar o texto em palavras? Não. O programa que vem, ele já abre o arquivo, tipo a Bíblia, pega todas as palavras e passa check uma por uma. Check, uma por uma. Isso ela já faz para você. O seu trabalho é implementar check, a função check. Tá? Na verdade, tem 2 arquivos. Um arquivo é o speller.c. Esse arquivo está pronto, você não tem que fazer nada nele. O outro arquivo, acho que é o helpers.c, que são essas 4 funções que não tem nada dentro delas. Você tem que implementar as 4. Quando você implementar as 4 direito, o programa funciona. Você nem tem que mexer no outro speller. Tá? Você falou que tem uma função que vai tirar, que nem o Aaron perguntou, tirar as palavras do texto para a gente passar o check nessa. Vai ser tudo ao mesmo tempo, tipo, ela vai colocar tudo na memória, todas as palavras, e a gente vai... Load? Não, load vai ser uma função que vai pegar um arquivo de texto. Isso aí vocês vão ter que abrir o arquivo de texto, ler palavra por palavra, transformar tudo para lowercase, tem isso também. Porque se tiver caixa com C maiúsculo, caixa com C minúsculo também tem que retornar true, tem que estar certa também. Essa é fácil, essa parte é fácil. Mas o que você tem que fazer no load? Você tem que abrir o arquivo de texto, passar palavra por palavra dele, você tem que fazer, não tem nada no programa. Pegar cada uma das palavras e colocar dentro de uma dessas estruturas que a gente mostrou aqui hoje. Ou uma hash table ou uma try, que é isso aí. Tá? Alguma pergunta sobre como é que funciona isso? O P7 tem explicando muito mais o que você tem que fazer. O que eu estou falando agora, na verdade o P7 já fala. O que eu tenho que explicar é como é que isso funciona e como é que vocês vão implementar isso. Lá tá explicando não. Tipo, a gente vai quebrar muita cabeça ou lá tá explicando Os dois, vocês vão quebrar a cabeça, mas lá está explicando muito também. Tem diferença do normal e hacker? Não tem edição hacker essa semana. A partir dessa semana não tem edição hacker. Porque a gente não queria privar alguns de vocês de toda a diversão desses P7s. Todos agora são normais. Não tem a versão hacker. Próxima aula é web. Ô, Léo, e o feriado que tem semana que vem, que é na quarta-feira, vai ter aula? Ah, é. Semana que vem não vai ter aula, não. Não vai ter aula? Vai ter feriado na quarta. Vai. tem extensão então? Fala aí. Fala. Esse sexta-feira pra semana que vem? E essa semana pro dar depois? Tá bom. Fala. 2 semanas. Ou então acho que eu vou ser Ah, é, a rifa deu certo lá, a gente fez o sorteio com o programa, ficou bem legal. Hã? Não sei. Oi, fala.
errado. Fala aí. Eu viajei nesse Aí eu aí eu fez fiz quando a gente ganhou. e tal.